volta com o programa de Fato e de Direito, hoje falando sobre a tramitação dos processos na Justiça do Trabalho. Bem, a gente até citou no bloco anterior a questão dessa fase da execução que é a mais demorada, mas existe alguns outros fatores que possam realmente causar essa demora, esse tempo maior de espera pela resolução do conflito? Eu acredito que o problema da demora no processo, ele não é um problema exclusivamente do processo, da tramitação do processo. Na verdade, é um problema mais amplo, é um problema que passa também pelo processo, mas passa também pela instituição. Então é um problema institucional. Tudo vai influenciar na demora do processo. Por exemplo, a quantidade reduzida de servidores influencia, a capacitação dos servidores influencia, a quantidade reduzida de magistrados influencia, a quantidade reduzida de juízes no tribunal para julgar os recursos vai influenciar. Toda a estrutura do Poder Judiciário vai afetar também a celeridade na tramitação processual. Além de questões relacionadas à própria lei, e aí, para que você possa ganhar tempo, né, ganhar tempo de tramitação, muitas vezes você tem que ter mudança legislativa. O TST, inclusive, num passado aí não muito recente, tomou a iniciativa de projetos de lei para alterar o processo, justamente para poder implementar uma maior celeridade, por força de uma mudança constitucional que teve, que criou aí o princípio da celeridade da razoável duração. Mas esses projetos de lei ainda não foram apreciados, votados pelo Congresso Nacional. Então, passa desde a lentidão própria do procedimento até um problema institucional de pessoal e de mudança de legislação. Não é um problema fácil de ser resolvido, né? Eu imagino que com a virtualização do processo, e aí é um caminho que a gente realmente está seguindo e não tem mais volta, eu acredito que a gente possa ter um ganho de tempo, tá? Embora a gente vá encontrar obstáculos, como sempre. Toda coisa nova, ela às vezes sofre resistência. Mas eu acho que nós vamos ganhar vamos ter um ganho de tempo com a virtualização do processo. Um dos pontos bem relevantes que muitas vezes o reclamante não entende, né, que também causa muitas vezes uma morosidade no processo, após a sentença, o leigo imagina que o juiz proferiu a sentença, ele já está com o direito na mão. E, infelizmente não é assim. Quando o processo é julgado, a Constituição garante à parte o direito de ampla defesa, aí vem os recursos. Então você tem uma série de recursos, muitas vezes lógicos, e a parte deve utilizar. Muitas vezes outras, ela usa apenas para ganhar tempo, utilizar. A grande vantagem do Justiça do Trabalho hoje é que, em termos de recurso, foi muito pior. Então eu, como sou advogado há 26 anos, passei por as duas fases. A fase da morosidade, realmente, hoje eu não reputo a Justiça do Trabalho como morosa, em face daquilo que eu vivi no passado. De 2000 para cá, a coisa deu uma alavancada de 360 graus. Nós tínhamos, eu me recordo, antes de 2000, um recurso em média aqui no nosso TRT, os recursos demoravam em média 1 a 2 anos para serem julgados. Era uma coisa absurda. Um recurso só aqui no TRT. Hoje a média é 6 meses no máximo. 6 meses. O TST, nós tínhamos em média os prazos para ser julgado um recurso de revista em Brasília, 5 anos. Eu tive vários processos com mais de 5 anos para serem julgados. Hoje, antes de vir para cá, só para exemplificar, eu tenho 2 recursos agora de revistas que foram protocolados em outubro no TST, em fevereiro foram julgados. 4 meses depois de um recurso de revista no TST. E tem um outro agravo de instrumento que foi protocolado em fevereiro e agora em junho já foi julgado. Ou seja, 5 meses. Quer dizer, isso é uma agilidade fora do comum. Isso lá em Brasília. Isso me deixou surpreso, que até eu não estava sabendo desta agilidade toda da Justiça do Trabalho em termos de terceira instância, que era uma das morosas. Então, mudou radicalmente nesses últimos tempos, apesar da dificuldade que ainda se verifica, pelas deficiências que o Dr. Conde falou, de pessoal e etc., mas com tudo isso, eu louvo a Justiça do Trabalho, porque com toda essa dificuldade, eles conseguem sobressair em si, em relação às outras justiças, com uma justiça bastante célere. Para que fique claro, quais são essas possibilidades aí de recursos? Olha só, num processo trabalhista, você pode, de imediato, quando a sentença é proferida, dependendo da sentença, você já tem um recursinho à frente, que é o chamado embargo de declaração. Quando a sentença não está muito clara, omitiu algum ponto ou tem alguma contradição, você já pode entrar com um recurso chamado de embargo de declaração. Esse recurso, quem julga é o próprio juiz que proferiu a sentença.
Mas esse recurso se ganha aí de 1 a 3 meses, quando a empresa ganha tempo. Depois desse recurso julgado, você tem um outro, que é o recurso ordinário que vai para o TRT, aqui na 7ª região. Vai da vara para o TRT. É um recurso ordinário. Esse é que dura em média 6 meses. Desse recurso, dependendo da matéria, ainda comporta um recurso de revista para Brasília. Depende da matéria, mas se comportar esse recurso, irá para Brasília em grau de recurso de revista. E mesmo quando o recurso de revista é negado, você ainda tem um outro instrumento que vai fazer com que esse recurso de revista possa ir para Brasília, que é o agravo de instrumento. Ou seja, esses 4 recursos são básicos na Justiça do Trabalho, que, sendo eles utilizados, com certeza vai ganhar pelo menos 1 ano. Então vejam que não é culpa da Justiça, são os procedimentos que naturalmente você vai perder pelo menos 1 ano. Não é a Justiça culpada, são os trâmites processuais naturais que levam a essa perda de tempo. Isso que o professor Grijal falou, sem contar com a fase de execução, né? Isso é antes de chegar à fase de execução. Então, ainda não chegou realmente, no mais grave. Precisa uma mudança legislativa para poder adaptar esse procedimento à nova realidade dessa política de celeridade, de razoável duração, que vem, claro, sendo bem trabalhada nos últimos anos, mas que ainda precisa evoluir. Com certeza. O que está sendo feito hoje? Assim, a gente tem essa questão do PJE, enfim, assim, o que está sendo feito realmente para tentar diminuir assim, essa morosidade que ainda existe, né, por um fator ou outro? Bem, eu posso te citar alguns procedimentos que, mesmo que não haja uma mudança legislativa, eles podem ser implementados, sobretudo na fase de execução, né? Então, o nosso tribunal aqui, ele criou o leilão unificado, o procedimento de leilão judicial unificado, que é um procedimento que traz uma efetividade de execução e faz com que também eu consiga entregar efetivamente o valor que foi reconhecido na decisão para o credor, expropriando o patrimônio do devedor. A gente tem o juiz especial das execuções, que congrega grandes execuções, as chamadas execuções especiais, para poder tentar também implementar uma maior celeridade nessa fase de execução, né? A gente tem a possibilidade de delegação de atos ordinatórios para os próprios servidores, para que os servidores possam praticar pequenos atos que não precisam de um caráter decisório, de um conteúdo decisório mais bem, digamos assim, elaborado. Então, o próprio juiz pode delegar ao servidor essa possibilidade, dentre outras várias formas, né, de instrumentos que você pode se valer para poder, além da capacitação do próprio servidor, para ele ficar um servidor qualificado e poder fazer com que o processo tramite sem aquele tempo morto, né? Mas eu imagino que a virtualização, ela vai conseguir ainda dar um passo importante, né, nesse caminho ao encontro da celeridade do processo durar o menor tempo, o tempo estritamente necessário efetivamente. Okay. A gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho.